Olá, eu sou Jardelso Soares e sejam bem-vindos ao programa de Jardelso Soares, aqui na TV CR-UJ. Hoje vamos falar sobre a ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira foi um regime instaurado no Brasil em 1º de abril de 1961 e que durou até 15 de março de 1985. Sobre o comando sucessivo de governos militares. Vamos falar sobre um dos maiores acontecimentos que abalaram a democracia brasileira. A ditadura militar brasileira foi o regime instaurado no Brasil em 1º de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos militares. De caráter autoritário e nacionalista, a ditadura teve início com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito. O regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República ou Sexta República. Apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. Além disso, a ditadura foi se intensificando por meio da publicação de diversos atos institucionais, culminando com o Ato Institucional número 5, Inteligência Artificial, 5, de 1968, que vigorou por 10 anos. A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1967. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional foi dissolvido, liberdades civis foram suprimidas e foi criado um Código de Processo Penal Militar que permitia que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão judicial. O regime adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentista e anticomunista. A ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970, com o milagre econômico, no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação do país e torturava e exilava dissidentes. Na década de 1980, assim como outros regimes militares latino-americanos, a ditadura brasileira entrou em decadência quando o governo não conseguiu mais estimular a economia, controlar a hiperinflação crônica e os níveis crescentes de concentração de renda e pobreza provenientes de seu projeto econômico, 5, o que deu impulso ao movimento pró-democracia. O governo aprovou uma lei de anistia para os crimes políticos cometidos pelo e contra o regime, as restrições às liberdades civis foram relaxadas, e então, eleições presidenciais indiretas foram realizadas em 1984, com candidatos civis e militares. O regime militar brasileiro inspirou o modelo de outras ditaduras por toda a América Latina, através da sistematização da doutrina de segurança nacional, a qual justificava ações militares como forma de proteger o interesse da segurança nacional em tempos de crise. Desde a aprovação da Constituição de 1988, o Brasil voltou à normalidade institucional. Segundo a Carta, as Forças Armadas voltam ao seu papel institucional, a defesa do Estado, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa desses poderes, da lei e da ordem. Apesar do combate aos opositores do regime ter sido marcado por torturas e assassinatos, as Forças Armadas sempre mantiveram um discurso negacionista. Só admitiram oficialmente a possibilidade de tortura e assassinatos em setembro de 2014, em resposta à Comissão Nacional da Verdade. No entanto, apesar das várias provas, os ofícios internos da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, foram uníssonos em afirmar que em suas investigações não encontraram evidências que corroborassem ou negassem a tese de que houve desvio formal de finalidade no uso de instalações militares. Em maio de 2018, o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou um memorando de 11 de abril de 1974 que afirma que a cúpula da ditadura não apenas sabia, como também autorizava as torturas e assassinatos que foram cometidos contra opositores. Estima-se que houve 434 mortos e desaparecidos políticos durante o regime, além de um genocídio de povos nativos que matou mais de 8,3 mil indígenas brasileiros por negligência e por ações específicas visando ao massacre indígena. O principal argumento para a instauração de uma ditadura militar no país foi a iminência de uma ameaça comunista no país em 1964.
No entanto, segundo o historiador Rodrigo Pato Samota, doutor em História pela USP e professor do Departamento de História da UFMG, o Brasil nunca esteve perto do comunismo, nem mesmo em 1964, ano de início da ditadura militar no Brasil. Numa entrevista, afirmou: na madrugada de 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho iniciou a Operação Popeye, mobilizando tropas de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro com o objetivo de depor o governo constitucional de João Goulart. O presidente encontrava-se no Rio de Janeiro quando recebeu um manifesto exigindo sua renúncia. O chefe da Casa Militar e organizador do dispositivo militar governista, general Argemiro de Assis Brasil, não conseguiu colocar em prática um plano que teria a função de impedir um possível golpe. Os partidos de sustentação do governo ficaram aguardando a evolução dos acontecimentos. O presidente, de Brasília, seguiu para Porto Alegre e se refugiou numa estância de sua propriedade, e depois rumou para o Uruguai, no dia 4 de abril de 1964. Porém, o presidente do Senado Federal declarou vaga a presidência e a vice-presidência da República no dia 2 de abril de 1964, com Goulart em território nacional, e empossou o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, na presidência da República. No dia 2 de abril ocorre a Marcha da Vitória, na cidade do Rio de Janeiro, garantindo apoio popular à deposição do presidente João Goulart. E chegamos ao fim de mais um episódio. Nos próximos episódios falaremos sobre todos os presidentes militares brasileiros e também o dos antes e pós-regime militar. Sigam-nos nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, o TV CRJ, no Instagram, Web TV CRJ e o meu Instagram, Jardelso Soares 2. Retornaremos no próximo episódio aqui no programa de Jardelso Soares na TV CRJ. Muito obrigado e tchau!